Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low. No valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos novamente, para a felicidade nossa, a Marisa Ferro, que vai falar conosco hoje sobre milagres. Mas antes da Marisa Ferro, eu queria passar duas informações para vocês. A primeira é sobre a quarta-feira de Shiva, que vai acontecer, tem a imagem inicial 1, ela vai acontecer no dia 14 de novembro, que é no sábado, amanhã, né? E vai começar em torno de 8 horas, vai ter várias atividades, às 10 horas vai inclusive ter uma atividade de yoga para crianças com a doutora Elaíse Magarinos e para crianças de todas as idades, né? Como está colocado lá. Mas ela tem dado aula lá para crianças, eu depois mais à frente vou falar para vocês sobre isso. E existe também, vai ter um kirtan, né, ao meio-dia, exatamente, vai ter um kirtan entre amigos. Uma outra possibilidade vai ser que lá vai ter uma espécie de feira em que vai ter apresentação de trabalho de artesãos, vai ter pequenos produtores, chefes, terapeutas, vocês vão poder ter acesso à culinária vegana e vegetariana, ao suco vivo, a pães, geleias e compotas artesanais, além de roupas, artigos indianos, incensos e outras coisas. Então, vocês já sabem, amanhã um programa legal é vocês irem lá no Espaço Shiva, na rua 13 de maio, 259, né? A partir das 8 horas vão ter vários acontecimentos lá na quarta-feira de Shiva. E agora eu vou relembrar o que eu falei para vocês no programa passado, que é sobre o dia da homeopatia. Tem a imagem, exatamente, vai ser no dia 18 de novembro, é uma quarta-feira, às 7 horas da noite. Vai ser no auditório da Uzimed, né, que fica na rua Nilo Peçanha 64, é aquela ruazinha perto do Teatro Dom Pedro. E além da confraternização, vão acontecer duas palestras, que vai ser muito bom, vai ser uma oportunidade grande vocês assistirem o Dr. Humberto Portugal, falando sobre os nosódios vivos, do Dr. Roberto Costa, e a doutora Tereza Gomes, falando sobre as formas farmacêuticas homeopáticas. Então é uma oportunidade boa que vocês não devem perder. Agora eu vou dar boas-vindas a Marisa Ferro, né? Olá, Marisa. Olá, tudo bom? Madalena, uma alegria estar aqui novamente com vocês. Obrigada. E nós hoje você vai falar para nós sobre milagres, né? É um assunto que eu às vezes falo um pouco assim no programa, mas é um assunto controverso e que é uma coisa que nós todos deveríamos saber da possibilidade que existe acontecer com nós mesmos, né? Então a Marisa vai falar para a gente sobre isso, eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós. Né, Marisa? Bom, esse tema realmente é controverso, né? Mas eu espero que a abordagem que nós vamos trazer hoje, ela não gere nenhum desconforto em ninguém. Simplesmente as pessoas se abram para compreender aquilo que já está no Evangelho, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É exatamente isso. Com esse objetivo. Mas eu tenho certeza, Marisa, que todos vão ficar muito alegres quando souberem, quando conseguirem perceber e entender, principalmente, que todos nós temos acesso aos milagres, né? Não é uma coisa que pode acontecer com um ou com o outro. Não há privilegiados na lei divina. Exatamente isso. Fomos criados todos iguais, né? Sem privilégios. Mesmo. Então, os milagres, eles são relatados em diversas passagens bíblicas, diversos textos. Principalmente são conhecidos os milagres que foram feitos, né, por Jesus. E
também existem outros dos apóstolos, dos ditos santos, que também operaram diversos desses ditos milagres. E para a gente ir, então, introduzindo e se inteirando e sendo absorvido pelo tema, eu já gostaria de começar com a primeira imagem, a imagem número 1, que é uma imagem muito bonita, onde mostra a passagem que está em Mateus, no capítulo 14, e em outros evangelhos também, não só no de Mateus, que é quando Jesus anda sobre as águas. Nessa passagem, Jesus, ele tendo se demorado na praia, porque ele vai orar, os seus discípulos ficam no barco no meio do mar, e vem uma tempestade, e eles se desesperam. E nesse momento, eles chamam por Jesus, e Jesus vai ao seu encontro, e eles têm essa visão de Jesus caminhando sobre as águas para ir ao encontro deles e lhes salvar. Nesse momento ele convida Pedro para ir ao seu encontro, e Pedro também começa a ir ao seu encontro, só que ele começa a afundar. E aí vem a palavra de Jesus: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, e aí as pessoas vendo essa passagem, eles falam, foi um milagre. E realmente é um feito, né, muito bonito, e esse socorro que Jesus vai dar aos seus discípulos, de uma forma energeticamente muito intensa, mas também essa passagem, homem de pouca fé, porque duvidaste. É o mais importante. É o mais importante aqui para a nossa conversa, porque é essa fé de crer que nós também podemos operar essas coisas extraordinárias, é que a gente precisa começar a ter, conhecer as nossas potencialidades, né? E não acontece porque a gente duvida. Nós somos homens de pouca fé. A fé, eu acredito que uma fé estável, ela vem do conhecimento também. O conhecer as leis divinas, as leis naturais, nos levam a ter uma fé mais sólida, porque o conhecimento também nos traz isso, né? De tudo que é possível, de tudo aquilo que estamos submetidos diante dessa lei divina. Mas uma coisa interessante que a gente precisa abordar quando fala de milagre, e quando fala, eu acredito, de qualquer texto bíblico, é a origem das palavras que foram se perdendo ao longo dos tempos. Porque se você pegar os evangelhos originais, essa palavra milagre, como ela está colocando, no sentido que ela é compreendida hoje, ela não era utilizada. Então, quando aconteciam esses feitos extraordinários por Jesus, pelos apóstolos, pelos santos, que se dizia uma frase que tem um contexto um pouco diferente, porque eles diziam, nunca vimos coisas assim, hoje estamos vendo prodígios, estamos vendo algo espetacular, né? Bom, é diferente de milagre? É um pouco diferente, porque se a gente vê na imagem 2, onde tem, até significativamente eu coloquei a imagem da cura do paralítico, que também está no Evangelho de Mateus, mas como outras passagens também se encontram nos outros evangelistas também, como João, entre outros. Aí a gente tem a definição da palavra milagre. Milagre significa justamente isso, coisa admirável, extraordinária e surpreendente. E ali tem até nessa passagem da cura do paralítico, na tradução do Novo Testamento, que foi feito pelo Haroldo Dutra Dias, que tem feito um trabalho de tradução muito importante, levando mesmo o conhecimento da origem das palavras, né? E ele até coloca nesse trecho, quando as pessoas que estão vendo essa cura do paralítico, eles falam, algo assim nunca vimos. E então a origem dessa palavra é do mirare, do admirar-se, de algo extraordinário.
que teve um pouco modificada a sua ideia ao longo do tempo pelas inserções que as igrejas foram fazendo. Isso sem nenhuma crítica, nós não estamos fazendo crítica, nós estamos observando a origem e como que essas coisas foram se transformando ao longo do tempo, né? Só para trazer o conhecimento mesmo. Como, por exemplo, a clássica palavra demônio. A origem da palavra demônio vem de daimon, que é espírito protetor. Então, portador da luz do grego. E era aquele que poderia proteger, exatamente, né? Porque ele portava a luz. Então, e aí depois, ao longo do tempo, hoje, se você fala a uma pessoa que há um demônio, ela fica apavorada, porque ao longo do tempo se desvirtuou, né, por meio do medo, de colocar o medo para a dominação, o demônio passou a ser algo, uma figura maléfica, de figura horrenda fisicamente e etc. E a palavra milagre também. Então, na etimologia da palavra de ser algo admirável, era um pouco diferente do que é hoje. Milagre, hoje, eu até trouxe escrito porque é a definição mesmo que se utiliza hoje, não tem nada a ver com a origem, mas para ser considerado hoje um milagre, ele tem que ser uma derrogação das leis da natureza, ou seja, das leis de Deus. Então, milagre é uma derrogação das leis de Deus. E eu acho isso bastante sério. É uma afirmação até um tanto quanto ingênua, né? Porque é se fazer de Deus. Né? É verdade. É uma afirmação assim, extremamente séria. Mas eu vou te dizer uma coisa, olhando por um prisma diferente do seu, o que as pessoas hoje em dia estão precisando a nível de manipulação do povo. Porque quando você diz uma coisa dessas, você cria uma exclusividade, cria alguma coisa em que as pessoas começam a achar isso inacessível. Então elas têm que usar outros meios. Então isso é uma forma de você adquirir, que eles têm de adquirir poder. Tá? É uma coisa à parte do que a Marisa está falando, mas infelizmente isso acontece. Isso acontece e a gente tem que, cada um de nós é que temos que ter os olhos abertos, né? Ouvir o que ela está falando e perceber que não é bem assim, que nós também temos um potencial interno do qual nós precisamos fazer uso, principalmente pessoas que estão doentes e necessitando, digamos, de milagres, né? De que existe essa possibilidade. Então, vamos ouvir com atenção e deixar assim um pouquinho as nossas crenças de lado, para que a gente possa começar a fazer com o que a Marisa falou, usar através do conhecimento e transformar esse conhecimento em sabedoria, de modo que a gente possa colocar isso em ação, né? Vamos lá, Marisa, desculpa. Não, imagina, mas é isso mesmo, são todas as modificações que se perdem nessas origens das palavras, como eu acabei de mencionar a palavra demônio, ela vem como uma forma de dominação pelo medo. Isso mesmo. E isso daí é a questão da palavra milagre é a mesma coisa. Então, o milagre, segundo a definição atual aceita pela igreja, um milagre é uma derrogação das leis da natureza pelas quais Deus manifesta o seu poder. Depois nós vamos analisar isso com mais calma. Além disso, para que seja um milagre, ele precisa ser algo sobrenatural e fora do comum. E se a gente vê até pelo dicionário, o sobrenatural é aquilo que está fora das leis da natureza, né? Além disso, ele precisa ser inexplicável para ser um milagre. Se alguém conseguir explicar como ele foi feito, ele já deixa de ser um milagre. Por mais surpreendente que seja, se ele for explicável, ele não é milagre. E ele também precisa ser um fato inusitado, algo que nunca acontece. Só vai acontecer uma vez e ele não pode se repetir, é um fato isolado, excepcional. Então, se você conseguir reproduzir esse fenômeno, então ele já não é mais um milagre. Então, tem todas essas características pela definição atual para ser considerado um milagre. Mas o principal dele que a gente tem que pensar é nisso. Nossa, então hoje é uma coisa sobrenatural.
né? Então, Deus precisa mostrar os seus poderes quebrando suas próprias leis. Essa que é Né? a parte mais Resumindo, é isso que está dizendo. É. Eu quebro minhas leis para beneficiar alguma pessoa e sem entrar em questão de merecimento ou não é. Mas isso é muito sério, porque se eu creio em um Deus perfeito, eu não posso imaginar que Deus fica quebrando suas próprias leis e abrindo brechas nas suas leis, né? Então, até tem na imagem 3, eu acho que é um exemplo que não tem nada de espiritual nele, mas é um exemplo muito interessante. Isso aí é uma imagem do filme Deus é Brasileiro. E nessa passagem aí, o rapaz pede para o Deus, que no filme era o Antônio Fagundes, para ele fazer um milagre. E aí é muito interessante, porque ele fala assim: fazer milagre não é coisa simples, não. Você, quando a pessoa faz, ele tem que sair reajustando tudo. Buliu aqui, tem que bulir ali, é uma trabalheira que não acaba mais. E eu achei essa passagem do filme bem interessante, porque eu acho que é realmente assim. Se Deus começa a quebrar as suas leis, ele depois vai ter que sair reajustando tudo depois, porque as nossas leis, elas são absolutamente perfeitas. Todo o funcionamento do nosso planeta, do universo como um todo, é uma perfeição que cada vez mais os cientistas se conscientizam e demonstram e falam que a física vem convertendo os cientistas a crerem cada vez mais em Deus, dada a perfeição absoluta que existe no encadeamento de todo o universo. E aí a gente pensar nessa grande dimensão universal e ir diminuindo até chegar, por exemplo, no nosso microcosmos, que é o nosso corpo físico, que é absolutamente uma ferramenta a dispor do nosso espírito absolutamente perfeita, e que quando a gente começa a desequilibrar alguma coisa, as outras partes começam a entrar em desequilíbrio, mas a gente vai desequilibrando, não é Deus que desequilibra, né? Somos nós. Somos nós mesmos. Então, essa coisa do filme é bem interessante, porque fala, mas eu tenho que sair depois reajustando tudo para poder fazer o milagre. Então, seria mais ou menos isso. Então, o milagre, como sentido de derrogação das leis da natureza, violação das leis da natureza, é algo muito sério, que a gente tem que começar a compreender. Então, o que é isso? Então, eu vim aqui hoje para desmistificar e estragar a fé das pessoas que creram no poder de Jesus e dos santos. Não, muito pelo contrário. Eu ia dizer isso. Eu quero mostrar o quanto eles eram capacitados, quanto eles tinham controle e crescimento para conseguir fazer essa manipulação dos fluidos naturais. Na imagem 4, a gente tem aí uma frase do Leon Denis, que é que fala isso de uma maneira que só Leon Denis mesmo com essas belas palavras consegue colocar. Não pode existir milagre no sentido de postergação das leis naturais, ou das leis de Deus. Com a violação dessas leis, a desordem e a confusão penetrariam no mundo. Deus não pode ter estabelecido leis para em seguida as violar. Elas nos dariam, assim, o mais pernicioso exemplo. Que é muito boa essa frase, muito bem construída essa frase, a explicação do Leon Denis, que é realmente isso, esse sentido de milagre como derrogação da lei divina para que Deus mostre o seu poder, seria para a gente um mau exemplo. Então, se Deus, que é todo absoluto e perfeito, pode quebrar leis, por que eu também não posso? Além do mais, seria uma invasão do nosso livre-arbítrio, que Ele nos deu, né? E Ele nos permite agir. Ele nos deu as leis, mas quem tem que usá-las somos nós, né? Colocá-las em ação. Isso. Quer dizer, se fosse dessa outra forma, ele estaria jogando por terra o livre-arbítrio completamente. Exatamente, porque está destruindo, né? Então, essas leis... E aí, quando a gente fala assim, mas então você está falando isso... porque você não acredita em milagre, você está negando a grandiosidade de Deus, que Ele não pode, Ele não consegue quebrar uma lei, né?
e nega também a importância de Jesus como Filho de Deus. Algumas pessoas veem isso dessa maneira. Né? E o que não é isso. Deus, ele tem leis. Primeiro pensando assim, você não está acreditando no poder de Deus. A gente volta a humanizar Deus na figura do Deus humano. De colocar Deus como ser antropomórfico, isso existe muito, né? Em vez de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, como realmente é, hoje em dia a gente vê muito nós criando Deus à nossa imagem e semelhança, né? E aí gera essa série de coisas que você está falando, né? E não é. Até mesmo porque isso que ela está falando, se Deus, quando se fala que Deus não seria um infrator das próprias leis, não é que ele não pudesse, é que não faz sentido ele criar leis, ele ser magnânimo, ele ter todos os seus filhos em igualdade de condições e de repente ele mesmo ser um infrator dessas leis. Que exemplo isso seria? Não tem o menor cabimento, né? Ele não seria tão magnânimo quanto se diz que ele é, né? Então, é bem nesse sentido que você está colocando. Né? Exatamente, exatamente. E Jesus, nós estamos então dizendo que se o milagre dessa forma, então a gente também está falando que Jesus não foi um ser iluminado, perfeito, evoluído, não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. O conhecimento que demonstra como esses milagres se efetuaram através da manipulação dos fluidos, demonstra cada vez mais eu me coloco cada vez mais em admiração por Jesus, por ele ter aquele magnetismo tão grande, tão completo, que conseguia fazer essas manipulações, que conseguiam operar esses fenômenos. Na verdade, o objetivo, então, desse estudo é justamente desmistificar, mostrar o que é o importante, mostrar como a gente pode utilizar essas leis ao nosso próprio favor e também a favor do nosso próximo. Que nós não precisamos necessariamente só operar milagres na nossa vida, nós podemos operar milagres na vida do nosso próximo também, através de várias formas de intervenção. Então, mas historicamente o homem ele sempre necessitou da figura do extraordinário, né, para conseguir se concentrar em figuras divinas, em crer, e essa é mais uma das figuras que a gente tem, né, por meio dos milagres, uma forma de amparo que a gente tem. Mas antigamente tinha muito milagre, hoje a gente não tem mais milagre. Porque as pessoas hoje não são tão... Nós não temos no mundo mais pessoas iluminadas, pessoas evoluídas. Deus agora colocou a gente só no meio de pessoas menos iluminadas, porque a gente quase não vê milagre. Será que é isso que está acontecendo, né? Não é isso. É que, na verdade, à medida que a gente tem o conhecimento nos favorece a compreensão. Antigamente, tudo que era desconhecido era um milagre. E não tem muito tempo, quando os primeiros colonizadores chegam a algumas colônias de índios, que se colocava fogo, por exemplo, na cachaça. Aquilo é um milagre. Eles falavam, olha, aqui eu tenho um copo de água, mas era cachaça. E aí colocava fogo por causa da quantidade alcoólica, e os índios vendo aquilo ficavam extremamente admirados, extremamente surpresos, considerando aquilo nesse sentido de milagre como algo, como derrogação de lei natural, não que eles tivessem esse sentido que se adota hoje, mas era algo extraordinário, como o sentido da palavra mirare, algo extraordinário. Mas existe também uma outra visão que eu vejo, que se nós pararmos para pensar até nas nossas próprias vidas, muitos milagres acontecem o tempo todo, né? A questão é que se criou um hábito em função das nossas crenças e do que nos é imposto. É imposto, mas nós aceitamos, né? Quer dizer, compete a nós filtrar o que nós devemos transformar em crença ou não. Mas, de qualquer forma,
passamos a acreditar como impossível coisas maiores, que, por exemplo, a pessoa está com, vamos supor, um câncer, está com um câncer muito grande, ela não cogita na cabeça dela a possibilidade dela conseguir trabalhar aquilo de forma a eliminar aquele câncer. Essa mesma pessoa, vamos supor, no cotidiano da vida dela, às vezes tem problemas sérios e reza, pede a Deus a intercessão dele e obtém o milagre. Mas para ela não chega a perceber como aquilo também é um milagre, da mesma forma como o outro seria. Acontece que a diferença está na frase que a Marilza usou, né? Homem de pouca fé, porque duvidaste. Então, no primeiro, ela acreditou na possibilidade, ela rezou a Deus, ela fez a oração e conseguiu aquela dádiva, aquela graça. Na outra, ela duvida, ela não chega a crer na possibilidade. As crenças dela já estão tão arraigadas de que o único caminho é esse ou aquele, que ela não cogita essa possibilidade. E aí o milagre não tem como acontecer, porque o milagre depende da própria pessoa. Quer dizer, cria-se uma situação difícil por causa da própria pessoa, né? A questão não está relacionada ao milagre ou a Deus, está relacionada à frase de Jesus Cristo, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu achei legal para as pessoas perceberem exatamente, entenderem o que a Marisa está querendo dizer, não a nível superficial, mas a nível profundo, dentro das suas próprias vidas, né? Uhum. E tem uma outra frase que também pode mostrar isso pra gente. Vós sois deuses, podeis fazer tudo isso e muito mais. Exatamente, né? Exatamente, tem isso mesmo. Então, mostrando do nosso potencial, que quando Jesus operava essas coisas extraordinárias, então, vós sois deuses, podeis fazer tudo isso e muito mais. Depende da nossa vontade. A vontade é o que está a favor do todo o teor que o nosso pensamento e manipulação fluídica pode fazer. O conhecimento sobre os fluidos em geral são o que nos dão a chave para compreender como que esses fenômenos se operam. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, voltando só naquela questão, por que hoje, então, a gente quase não vê milagre? Às vezes até aparece alguma situação onde a pessoa fala, tem uma situação milagrosa acontecendo em determinado lugar, aí os cientistas vão lá e acabam desvendando. Até na imagem 5... eu acho que eu trouxe alguns exemplos. Então, a gente tem ali, por exemplo, no lado esquerdo, isso daí foi um fato que aconteceu aqui no Brasil. Então, olhando, parece que a gente tem uma imagem ali de uma santa. Isso aconteceu em São Paulo, alguns anos atrás. As pessoas olhavam aquela imagem no vidro e falavam que era a imagem de uma santa que tinha se materializado ali, e eles começam a fazer procissões. E aí sempre tem algum investigador que resolve ir lá, pegou e passou um paninho no vidro, na verdade era uma reação química que tinha acontecido no vidro com um produto específico que tinha sido passado e que deu aquela imagem ali. Então, existem também diversas outras situações onde parece que imagens choram sangue. São fraudes, né? Algumas são fraudes, outras são manipulações, são reações químicas do próprio material que vão acontecendo. E aí, então, logo se desmistifica que não há ali nada de extraordinário, e sim apenas algo que a ciência consegue, a ciência física, a ciência material consegue explicar. Então, até no livro A Gênese, Kardec diz, à medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso foi restringido. Não é que os milagres, as coisas extraordinárias não existem mais. Elas existem, coisas extraordinárias, porém elas são explicáveis. Tem a explicação. E aí ela começa a perder esse sentido de sobrenatural.
que na verdade não era o sentido que se falava também quando na época de Jesus, quando ele operava alguma dessas coisas extraordinárias, né? Nada de sobrenatural, algo que estava dentro das leis da natureza, que está ao nosso alcance e que depende da gente buscar esse conhecimento, as nossas potencialidades, cada um com uma potencialidade maior que a outra, mas que consegue operar cada um essas coisas maravilhosas. Na imagem 6 tem um pouco do que representa esse conhecimento que a gente tem hoje, que nos permite compreender melhor como que essas coisas extraordinárias acontecem e compreender como a gente poderia colocar o nosso potencial nisso. A imagem 6, nessa imagem a gente tem aí a questão do fluido, que eu falei que é fundamental para que a gente possa compreender como que essas coisas extraordinárias se operam. Tudo na natureza é fluido. No Espiritismo a gente chama de fluido cósmico universal, a matéria elementar primitiva. Hoje a ciência fala da partícula elementar primitiva, que dá origem a todas as outras formas de matéria. Esse fluido, no caso cósmico universal, é o que eles chamam de dark matter, é a matéria escura que permeia todo o universo. E no Ayurveda a gente chama de éter, que permeia tudo, absolutamente tudo. Né? E que é formada por essa partícula que forma tudo no universo, que hoje em dia já se sabe que é a string theory, que são as cordas, né? Isso. Mas ela forma que é o encadeamento, né, dessas... só que as cordas, elas vão gerar tudo. E no caso específico do fluido cósmico universal, que no Ayurveda já há 5.000 anos antes de Cristo já sabia da existência dele, né? Que é o éter, né? Que hoje seria o que eles chamam de dark matter, que a tradução seria matéria escura. Ou até o próprio, na verdade tem o bóson de Higgs, que até foi chamado de partícula de Deus, porque é considerada a matéria que se conhece ainda de matéria que dá elementar primitiva, que dá origem a todas as demais formas, né? Eles ainda estão nessa... Muitos dizem que é uma discussão entre os físicos. Um diz que essa matéria escura seria formada de neutrinos, outros falam... A coisa ainda está em estudo, né? Mas de qualquer forma a matéria escura existe, é o éter. Mas eu queria só mais um pouquinho a imagem 6 para a gente fechar essa explicação. Às vezes isso fica muito difícil, né, da gente pensar nesses termos assim de matéria escura. Você explica Mas assim, a gente pensar eu que às tudo vezes no tento universo... colocar isso porque muita gente acha que a gente está delirando. Então eu tento falar às vezes algumas coisas, mostrar que existe o lado científico disso, que isso não é delírio não, que isso existe, onde tem gente estudando, está se descobrindo. Né? E a gente tem ali a parte de matéria tangível, que é o que a gente conhece, então tudo tem origem de um fluido. Na escola, antigamente, a gente estudava que tudo tinha origem no átomo, que era a menor partícula, e que ela dava origem a todas as outras formas de matéria que a gente conhecia. Hoje a gente já sabe que tem matérias que têm partículas muito menores, como essa que a gente falou. Mas o que a gente conhece? A gente pegar os fluidos, a gente tem ali as variações de eterização desse fluido, vai ter líquidos, a gente vai ter gasoso, a gente vai ter sólido. Então, nessa alçada de estudo do líquido, do sólido e do gasoso, a gente tem aí a parte que é ponderável, que dá lugar aos fenômenos conhecidos como os fenômenos materiais, como, por exemplo, o fenômeno que estava falando ali da janela, da imagem que, por uma reação química, pode soltar aquela lágrima, parecendo uma lágrima de sangue, sem contar falar das fraudes. Dentro, então, hoje da física, a gente já tem muito mais conhecimento que nos permite compreender esses fenômenos que são da alçada material. Mas tem outros que a física, que o estudo da ciência material ainda não consegue explicar. Aí a gente tem um outro lado, que é o lado do estudo dos fenômenos espirituais, que vai ter o estudo dessa mesma
matéria elementar primitiva, que dá origem a tudo, só que num modo mais imponderável, bem mais eterizado, que ainda nem todos nós conseguimos ter essa visão, né, de conseguir ver essa matéria menos ponderável. A ponderável é essa que a gente toca, que a gente consegue menos sólida, ver. menos densa. Agora, essa imponderável, que é menos densa, que é muito eterizada, ela está na alçada de outro estudo, que é o estudo dos fenômenos espirituais. Foge da alçada material, mas que hoje a gente também já consegue ter o conhecimento e entender esse estudo também. Então a gente consegue compreender, por exemplo, fenômenos como o de andar sobre as águas, que Jesus, na primeira passagem da primeira imagem que a gente tinha colocado. Como é possível isso? Hoje nós conhecemos pessoas que têm essa capacidade de fazer levitar algum tipo de objeto. São Francisco, quando entrava em estado de meditação bem profundo, ele levitava, né? E Jesus tinha uma potencialidade ainda maior. Foi o ser mais evoluído que nós tivemos na Terra até hoje, que se tem conhecimento, foi Jesus. Então, uma das formas que ele poderia ter ido até lá é por essa forma de levitação, que hoje tem explicação por meio do estudo também. A gente consegue ver que a manipulação fluídica desses fluidos aí, os ponderáveis e os imponderáveis, é que permitem esse tipo de coisa. Também, ele também poderia estar num fenômeno de desdobramento, onde o seu corpo permanece em um local e o que se vê é a imagem dele indo, do seu espírito, sua forma espiritual indo até lá, que São Francisco também fazia isso. Há relatos de pessoas que vão atrás de São Francisco numa situação desesperadora, procurando ele para ajudar na cura de uma pessoa, e quando ele chega, eles chegam e falam, não, ele já veio aqui, ele já curou. Mas ele nunca saiu do local onde ele estava, eles nem tinham conseguido chegar lá ainda para chamá-lo. Mas ele, no fenômeno de desdobramento, continuou em meditação, em prece no local que ele estava, e espiritualmente se desdobrou e foi até aquele local colocar os seus fluidos magnéticos a favor daquele próximo aonde ele veio ali ajudar. É importante que se entenda que a Marisa extrapolou bastante, né? Colocou uma coisa que para quem já tem dificuldade de acreditar em milagre, é mais difícil acreditar em ainda, mas vocês podem acreditar que não é tão raro assim. O que acontece é que muitas vezes, quase sempre, nas manifestações sinceras e puras, e a pessoa, para conseguir uma coisa dessa, tem que estar num estado de evolução muito grande. Não é qualquer pessoa que vai conseguir uma coisa dessas. Não que não seja possível a todos, é possível a todo mundo, mas para concretizar tem que estar num estado de purificação, tem que ser se trabalhado, se conhecer melhor para poder atingir esse nível. E quando a pessoa chega nesse estado, ela já não está mais interessada em divulgar, ela age para o bem, a serviço do próximo, como uma ajuda para o outro, né? E acabou. Ela não comunica, ela não fala, ela não divulga, ela não diz. Daí se saber muito pouco sobre isso, se falar muito pouco sobre isso, né? Mas é uma possibilidade acessível a cada um de nós, quando tivermos o desenvolvimento espiritual possível para isso, né? Eu quis fazer essa intervenção para que as pessoas não pensem que ela está aí, largou um milagre e pegou uma coisa mais difícil ainda. Não é, é a mesma roupagem, né? Mas tudo isso vai depender do trabalho interno de cada um de nós, né? Então, não pense que isso é uma coisa tão rara, é comum, mas como eu falei, a pessoa já está num estado mais elevado e não sai divulgando por aí, e aí não se tem essa propaganda toda normal com as outras coisas, né? Na verdade,
dentro dos milagres operados por Jesus, a gente pode separar ele em categorias de fenômenos da natureza, fenômenos físicos e as curas. De todos esses, os que são mais abundantes são as curas. Mesmo porque, por exemplo, esses de fenômenos materiais, como por exemplo transformar a água em vinho, ele só está em um evangelho. Só é mencionado uma vez, se não me engano, no Evangelho de João. Os demais, que são as curas, eles estão em quase todas as passagens dos evangelistas, elas se repetem, mostrando justamente que, assim como isso que você está falando, porque a pessoa não tem interesse na divulgação do fato como algo, né, extraordinário que ela está fazendo. Para trabalhar o próprio ego. Normalmente, quando alguém divulga isso, ela está se vangloriando, como se fosse ela vamos dizer, quem criou aquela circunstância, quem prestou aquele auxílio. Na verdade, nós somos instrumentos, né, divinos, que podemos prestar auxílio às pessoas, aos nossos irmãos, né? Mas somos instrumentos de Deus. Quando nós conseguimos alguma coisa monumental ou extraordinária, mesmo que seja fruto, e sempre vai ser fruto da nossa evolução pessoal, não é um trabalho, vamos dizer, do nosso ego. Não fui eu que fiz, eu fui instrumento para que a bondade divina atuasse. Essa é a grande diferença. E normalmente quando alguém divulga e tal, está querendo trabalhar o próprio ego, está querendo aparecer, é o que está querendo, né? E assim, as curas justamente são o que tem mais importância nos evangelhos, o que mais aparecem, e que mostra como que o magnetismo pessoal dele era tão forte que ele conseguia essa intervenção magnética no corpo das pessoas e efetuar as curas. Hoje a gente tem pessoas com dom, que a gente diz o dom de cura, né? A mediunidade voltada para a cura. Existem pessoas que conseguem fazer isso, né? Com isso que a gente tem um potencial magnético, um magnetismo ainda tão reduzido, que Jesus dizia-se que quando ele estava chegando, as pessoas a quilômetros de distância sentiam o magnetismo de tão intenso que era. E mesmo assim, ele nunca, em nenhuma passagem de cura, quando alguém é curado, seja no caso da mulher hemorrágica, que é uma passagem tão conhecida, em tantas outras, ele nunca falou, eu te vai que eu te curei. Sempre Jesus dizia, a tua fé te curou, vá e não voltes a errar. Né? Ou o termo que se utiliza hoje, que é pecar, que na verdade é errar o alvo. A origem de pecado, errar o alvo. Não consegui acertar corretamente aquilo que eu queria fazer, mas eu tenho nova chance. Então, as curas, elas também são possíveis. Jesus fornecia esse magnetismo. No caso dessa passagem da mulher hemorrágica, que tinha um fluxo de sangue há mais de 10 anos, ela vai no meio da multidão e ela, nesse desespero, ela pensa, né? Se eu conseguir pelo menos me aproximar de Jesus, eu vou conseguir ser curada. E ela vai rastejando pelo meio da multidão e chega e toca na sua veste. E ele, nesse momento, ele tem uma frase muito significativa que ele diz assim, quem foi que me tocou? E os seus discípulos que estão com ele falam assim, mestre, como quem te tocou? Nós estamos no meio da turba, milhares de pessoas querendo chegar perto de você. Como quem te tocou? Eu sinto que de mim saíram virtudes. Então, aí a gente vê a união das potencialidades. A vontade desta mulher de chegar com a sua acreditar e a sua vontade em ser curada, que quando ela toca na veste dele, com todo o magnetismo que ele tinha, entra em contato, faz essa união, então ele fala, eu sinto que de mim saíram virtudes, e que chega até ela e ela é curada. Então veja que é a união de duas potencialidades, né? Eu achei esse exemplo bom para colocar uma coisa que eu vejo muito, e Kardec fala muito sobre isso, né?
Porque hoje em dia, quando a gente fala em fazer uma prece para pedir alguma coisa, muitas vezes o que, num grande parte das pessoas, a gente encontra é a barganha. Eu achei interessante o termo até que ele usa, né? Que é a barganha. Então, quando eu falei lá atrás, e agora também, vocês veem que aí há uma troca. A mulher manifestou uma vontade de se corrigir, de não errar, como você falou, né? Então, inclusive, quando muitas curas, ele diz, teus pecados estão perdoados. Isso não é uma coisa arbitrária, né? Esse desejo de correção partiu da própria pessoa, não foi ele que fez a cura, que perdoou arbitrariamente, isso não tem cabimento, né? Mas há uma vontade da própria pessoa, né? No exemplo que ela deu agora, que a Marisa deu agora, fica bem claro isso. Há uma vontade muito grande da própria pessoa de começar a trilhar o caminho certo. Por isso ele diz, não voltes a errar. Né? Então tem que se modificar um pouco essa coisa que existe hoje em dia, em que é a barganha. Você vai lá e diz, olha, fala com o santo, ou se dirige a Cristo, a Jesus Cristo, olha, o negócio é o seguinte, você faz isso e eu te dou isso, ou acendo tantas velas, ou faço aquilo, ou faço aquilo outro. Isso é barganha, né? Isso não é fé. Eu achei muito legal quando eu li isso em Kardec, né? Essa maneira de... que é, mas ele coloca isso com muito humor, com muita... quer dizer, eu encarei isso de uma forma assim, leve, um aprendizado sadio, sabe? Então eu acho que você tem que ter atenção a isso. Quem tem fé, reza, ora e oferece graças a Deus, porque sabe que se a pessoa estiver fazendo isso como deveria, ou seja, ela vai estar mudando, e se ela mudar, o que ela está pedindo acontece. Lembre-se que eu falei para vocês até no programa passado, novamente, como dizia Richard Bach, cuidado com o que vocês pedem, que Deus atende, né? Richard Bach, aquele que escreveu Fernando Capelo Gaivota, ele costuma dizer isso, e isso é muito... É verdade, uma verdade realmente muito grande. E principalmente se a gente pensar que todos os desequilíbrios físicos que a gente tem no corpo, alguns deles foram pedidos em outras dimensões para que a gente pudesse reaprender diversas coisas. É uma fonte de aprendizado. Ou são desequilíbrios que a gente vem cometendo agora, que a gente também já discutiu isso aqui quando falamos das aflições, né? Como que, por exemplo, as aflições das doenças e etc. Então, Jesus... ele nunca falou, vai, eu te curei. Vai, a tua fé te curou. Quer dizer o quê? E não voltes a pecar. O que essa frase toda ela quer dizer? Que a pessoa se modificou. Isso. Porque apesar do grande potencial de manipulação dos fluidos ao seu redor, chegando... Não podemos esquecer que as nossas células... são fluidos que estão ali, né? Então, apesar do grande capacidade que ele tinha de interferir fluidificamente no corpo, magneticamente no corpo das pessoas e poder fazer esses fenômenos extraordinários, se não houvesse do outro lado, como ele dizia, a tua fé te curou, se não houvesse a transformação daquela pessoa, ele até poderia curar ali naquele momento, mas logo depois a pessoa ia voltar a sofrer com aquele mesmo problema de saúde ou outro. Por quê? Porque não lhe ensinou nada ela não se conscientizou do porquê, não houve o aprendizado. Então, se ela continuar cometendo exatamente os mesmos erros, tendo os mesmos defeitos, né? Faz, não, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Né? E a gente escuta isso muitas vezes. Ou então, querer pedir, seja numa prece, ou o que for, pedir para colocar o nome da pessoa no caderno de oração, né? Mas ela continua sem nenhum movimento de ir em encontro àquilo que ela deseja, que é se modificar, observar por que isso está acontecendo comigo, o que isso está querendo me mostrar, né? Então, isso não aconteceria. Mesmo Jesus poderia naquele momento efetuar a cura e logo depois não mais, né? Então, é importante esse conhecimento que a gente pode acionar essas leis divinas, não só para a cura, mas para o amor em geral, em nosso favor,
em favor do nosso próximo, o acreditar, volta de novo nos programas que eu já vim aqui outras vezes, do potencial que o nosso pensamento tem. E nós somos co-criadores da nossa realidade, né? E aí eu queria colocar a imagem 7, que fala, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, a imagem 7, e que fala, é bem bonito como coloca essa parte da fé humana e divina, né? Que se todos nós encarnados tivéssemos consciência da nossa força, nós colocaríamos a vontade a serviço, a nosso serviço. 7. Imagem 7, por favor. Então, nessa frase do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: eu repito, a fé é humana e é divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E na imagem 8, eu tenho aí um exemplo de milagre que se opera hoje, milagre da multiplicação dos pães, na imagem 8. Essa senhora, ela é conhecida como Zezé do Pão, ela mora no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa. Quando foi feita essa reportagem, ela tinha 67 anos. E ela opera o milagre de multiplicar pães, porque se vocês observarem o ambiente que está à volta dela é muito simples. Ela vive com uma aposentadoria bem pequena e ela começou, num milagre de amor, produzir pães para distribuir para mães carentes, que não tinham com que alimentar os seus filhos. E hoje ela distribui milhares de pães, porque a sua força do milagre do amor, de multiplicar aqueles pães em benefício do seu próximo, conseguiu criar como as pessoas iam para ver aqueles fenômenos extraordinários que Jesus operavam, as pessoas foram para ver o fenômeno da Maria multiplicar os pães, a Zezé do Pão multiplicar os pães, e muitas pessoas hoje colaboram. E ela multiplica e faz milhares de pães agora, naquela casinha simples, no forno a lenha, e alimenta muitas pessoas. E a nossa vida toda é um milagre, é algo extraordinário e que a gente se esquece disso, porque a gente vai só vivendo, muito pensando no material, sem esquecer toda essa beleza, que tudo na vida é um milagre, porque tudo na nossa vida é extraordinário. Tudo tem uma beleza que a gente precisa ter olhos de ver. E aí eu queria colocar uma imagem 9 para encerrar, e que mostra como que, olha a perfeição, isso é uma imagem real. E diz, né, sim, tudo na vida é milagre. Então que a gente não precisa esperar os grandes momentos para encontrar o milagre na nossa vida. E tem até um trechinho do livro A Gênese que diz assim: sim, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e testemunha a sabedoria divina. Estes milagres são para todo o mundo e para todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E não em proveito só de alguns. Não há milagres no sentido de que se liga a esse nome, porque tudo ressalta das leis eternas da criação, e essas leis são perfeitas. E nós somos o tempo todo co-criadores e podemos sempre usar esse nosso potencial ao nosso favor, do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso próximo, em diversas formas de milagres de amor. Isso aí, Marisa. Eu gostaria aqui, já estamos terminando o nosso programa, mas foi excelente, foi maravilhoso, e o exemplo que ela trouxe agora há pouco da moça, da mulher que toca as vestes, me lembrou uma coisa magnífica. Quando ele perguntou quem tocou nas minhas vestes, né? E ele disse,
Alguém me tocou porque virtudes saíram... eu sinto que alguém me tocou, porque eu sinto que virtudes saíram de mim. Então, isso vai ficar para vocês pensarem até a próxima semana, né? Se virtudes saíram dele para aquela mulher que o tocou. Ora, os próprios discípulos disseram que havia uma turba, ou seja, muitas pessoas em volta dele. Muitos estavam tocando, muitos estavam agarrando ele, mas as virtudes saíram para uma pessoa só. Quem fez isso? Se ele nem sabia quem o tocou e que ele tinha, que aquilo, o que tinha acontecido ali, ele só sentiu que virtudes saíram dele, né? Por que saíram para aquela pessoa e não saíram para todas as outras? Então, eu acho que aí fica bem claro, né, que é necessário haver essa intercessão, essa comunhão, melhor dizendo, né, que aquelas virtudes saíram para aquela mulher porque aquela mulher se transformou. Os outros continuaram a ser o que eram. A transformação dela, o pedido dela, você até falou... A vontade, né? É que fez com que tivessem saído para ela e a curaram, né? Então, foi a modificação dela que fez isso, porque se não fosse esse o motivo, todos os outros teriam recebido, todos os outros teriam tido, e não tem sentido você ter alguma coisa, né, sem ter um merecimento para isso, né? Então, eu acho que é um exemplo bom. A Marisa foi muito feliz nesse exemplo, porque dá para perceber claramente, né, a nossa participação ativa nisso, né? Somos cada um de nós singularidade, somos únicos, que nem eu venho falando para vocês insistentemente. Somos únicos e somos capazes, como Cristo disse, podeis fazer coisas muito maiores do que as que eu faço. Marisa, eu agradeço muito a sua participação, foi realmente inspiradora, né? Obrigada, Valéria. Agradeço as suas palavras e eu acredito que nós aprendemos muito hoje. Espero que vocês usem isso tudo, continuem deixando um pouquinho as crenças de vocês de lado e usem tudo isso para pensar, para meditar durante a semana e abrir portas à transformação, né, interna. Bom, nós estamos então chegando ao fim do nosso programa. Eu lembro a vocês que quem tiver interesse na babosa pode entrar em contato com a gente no telefone 2237-0720, tá? Já vem a bebida pronta, que é mel, aloe vera, que é babosa, e a geleia real. Quem tiver interesse também no álcool gel higienizante com cápsulas de babosa, de aloe vera, também pode entrar em contato em 2237-0720. E quem tiver interesse no Lota, que é um higienizador nasal, para uso até cotidiano, né, todo dia, para quem quiser, ou algumas vezes por semana, que eu acho assim mais interessante. E quem tiver algum problema pode usar, deve usar diariamente para ter resultados nesses seus. É um tratamento natural para esses problemas todos que estão aí ao lado. Então também pode entrar em contato em 2237-0720. Bem, nós estamos terminando por hoje. Marisa, obrigada. Eu que agradeço. Nós estamos ao vivo todas as sextas-feiras, 13h. Temos 2 reprises oficiais. Quem quiser nos ver de novo através da TV, na segunda-feira às 15h, às 15h, ou na quarta-feira às 5h, 17h. Existem outras reprises, mas são em horários não fixos. Bem, também quem quiser pode assistir pela página da internet da TV Vila Imperial, canal 19. Lá vocês podem assistir de qualquer local através da internet. Podem também entrar no Facebook, na página da TV Vila Imperial, e nos assistir, sendo que lá vocês podem assistir através dos dispositivos móveis de vocês. Existe essa possibilidade. Quem quiser ver qualquer programa antigo, é só entrar na internet ou no YouTube, no meu canal, Maria Madalena Matos, ou no Facebook, na página do Sintonizando Saúde. Lá vocês vão encontrar todos os nossos programas, desde o nosso primeiro programa. Estamos fazendo, daqui a pouquinho, 2 anos de programa,
né? Então lá vocês vão encontrar todos os nossos programas, vocês podem curtir a nossa página e aí vão ter acesso também a todas as postagens que nós colocamos, não só dos programas, mas dos imagens. Aí, amanhã as imagens da Marisa já vão estar lá na página, para vocês verem também em separado as imagens, as explicações, várias coisas, né? Bem, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Você quer falar alguma coisa, Marisa? Não? Só desejar muita paz para todos, que todos possam aproveitar essas potencialidades. Ah, que bom. Então, até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always